Fala galera, bom, a gente chegou aqui no ponto 10, que é o deslocamento de equilíbrio. É uma parte que precisa de bastante raciocínio, mas sem entender isso não vai precisar decorar nada. Vamos olhar primeiro esse exemplo de um gráfico. A gente sabe que no começo da reação a gente começa só com reagentes, a concentração do reagente vai diminuindo, do produto vai aumentando, até que as concentrações se mantêm constantes, porque as velocidades das reações diretas e inversas são iguais, e as concentrações se mantêm. Tá, mas olha esse exemplo que eu dei para você nesse gráfico. Olha a quantidade de reagente que sobrou no equilíbrio. Eu tenho muito mais reagente do que produto. Aí você olha e fala assim, pô, do ponto de vista comercial, essa reação é uma porcaria. Pô, 10%, 20% só do reagente é convertido em produto. É muito pouco, né? Você vai ter muita impureza, né? Vai ter muito reagente com impureza. Será que você não pode fazer nada para arrumar isso? Você pode fazer. E você pode fazer no quê? Deslocando o equilíbrio. Vamos ver como isso funciona. O que é esse deslocamento de equilíbrio, né? Então é possível alterar o equilíbrio químico por meio de algumas ações externas, mudando assim a concentração dos reagentes produtos. Então a gente pode mudar aquele caso ali, muito reagente, por exemplo. Então aqui é como se tivesse uma balança. A gente sabe que no equilíbrio as concentrações dos reagentes produtos não são iguais, tá? Pensa numa balança no sentido só de estar em equilíbrio. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou perturbar, né? Uma ação externa, ele vai quebrar esse equilíbrio, não está em equilíbrio. Depois disso vai acontecer um deslocamento e o novo equilíbrio vai ser estabelecido, tá? Então a gente tem aqui, ó, tal ação, né, que é chamada de perturbação de equilíbrio, e sua consequência é denominada deslocamento do equilíbrio. Então, primeiro, a ação externa perturba e depois, como consequência disso, o equilíbrio ele acaba sendo deslocado para atingir um novo equilíbrio. Então, o deslocamento é uma consequência da sua ação externa. E quais são essas ações externas que podem ser colocadas, né? Então, pode ser uma alteração na concentração, pode ser uma alteração na pressão do sistema, da temperatura ou a utilização do catalisador. Beleza? Todos esses deslocamentos, eles vão respeitar esse princípio, ó, o princípio de Le Chatelier, que ele diz o seguinte, ó, se uma perturbação é aplicada em um sistema em equilíbrio, o equilíbrio irá se deslocar para reduzir o efeito da perturbação. Então, o que significa esse princípio de Le Chatelier? Então, eu tenho uma situação inicial em equilíbrio, vou lá e perturbo, né? Então, essa perturbação que é a nossa causa. O equilíbrio ele vai se deslocar no sentido de reduzir essa perturbação. Então, se a gente olha nesse esqueminha, ó, se a perturbação está empurrando esse bonequinho para baixo, o deslocamento vai fazer o quê? Empurrar ele para cima. Então, a gente percebe ó, que o deslocamento de equilíbrio sempre é em sentido oposto da minha perturbação. Então, perturbo é a causa, a consequência que é o deslocamento é em sentido oposto. Vai fazer alguma coisa ao contrário da minha perturbação. Deu para entender isso aqui? E esse princípio vai se aplicar em todas as perturbações que a gente vai ver. E a gente vai começar vendo pela concentração. Então, primeiro o efeito da concentração. Ó. Então, eu tenho uma reação onde o H2 reage com o I2, formando 2HI. No começo não está em equilíbrio, porque eu só tinha reagente. E aqui o equilíbrio foi estabelecido, onde o meu Kc é igual a 1. Tá? O Kc é igual a 1. Concentração dos reagentes, produtos tem que ser todos iguais aqui, nesse caso. Tá. Aí eu vou lá e adiciono reagentes. Ó. A gente percebe já que com a adição dos reagentes, meu equilíbrio não tá equilibrado. Mas eu posso calcular o meu QC, né, meu quociente de equilíbrio, para saber se está em equilíbrio mesmo ou não. Vou lá e calculo e vejo que 4 sobre 25 é diferente de 1, portanto, a reação não está em equilíbrio. O que será que esse sistema né, vai fazer para diminuir essa adição de reagentes? Né? Então, a minha perturbação, a minha causa foi adição de reagentes, agora eu vou fazer um deslocamento. Né? O que esse sistema vai fazer para diminuir essa adição de reagentes? Vai fazer o quê? Consumir esses reagentes, diminuir a concentração de reagentes, ou seja, formar novos produtos. Ó. Então o sistema não está em equilíbrio, vou lá e desloco no sentido do quê? Dos produtos, né? Consumo o reagente e formo o produto. Então aqui o meu Kc, ó, calculando agora dá 1, então o sistema está em equilíbrio. Então eu posso falar que a adição de reagentes desloca o produto, sentido oposto, né? Então a adição
foi a causa, a consequência, deslocamento do produto. Vamos ver agora, diferente, né? Vamos adicionar produtos agora. Então está em equilíbrio, todas as concentrações iguais. Vou lá e adiciono produtos. Então essa foi a minha perturbação. Como consequência dessa perturbação, o que eu vou fazer? Vou acabar preciso diminuir essa concentração de produtos, que vai ser o quê? Deslocando no sentido dos reagentes agora. Então acabo deslocando no sentido dos reagentes. E acabo entrando em equilíbrio, já que as concentrações são todas iguais. Então a adição de produtos desloca o equilíbrio no sentido dos reagentes. Pensa sempre aqui numa balança, né? Pô, adicionei produto aqui. O que eu vou fazer? Opa, deslocar no sentido dos reagentes. Pensando assim sempre funciona, tá? E vamos ver outro caso agora. Em vez de adição, vamos retirar. Ó. Vou retirar produto. Ó. Então, minha concentração de produtos diminuiu. O que eu preciso fazer agora? Preciso formar mais produtos. O meu deslocamento é a consequência disso. Vai ser o quê? Formar produtos, né? Então, a retirada de produtos desloca no sentido dos produtos. Beleza? Como a gente pode colocar isso num quadro resumo? Ó lá. Então, tem lá, adiciono produto. O que eu vou fazer? Opa, deslocar para o reagente, né? Adiciono reagente. O que eu faço? Desloco para o produto. Agora a retirada, está em equilíbrio. Retiro produtos. O que eu faço? Opa, formo mais produtos, então desloco para os produtos. E do reagente, tiro o reagente. O que eu faço? Opa, formo mais reagentes. É assim que funciona. Então, pensa assim, o deslocamento é sempre o sentido oposto da perturbação. Vamos ver agora um exemplo gráfico aqui, ver como funciona. Então, aqui no começo da minha reação, eu não tenho equilíbrio, né? Eu só tenho reagentes. Esses reagentes vão sendo consumidos e produtos vão sendo formados. Quando a concentração se mantém constante, significa que foi atingido o equilíbrio. Tá? Se eu não fizesse nada, esse equilíbrio aqui iria permanecer até de eterno. Mas eu fui lá e perturbei. O que eu fiz? Ó? Eu adicionei N2O4. Então acabei aumentando a concentração aqui do caso do meu reagente, né? Então a reação química é essa aqui, né? N2O4 entrando em equilíbrio, formando 2NO2. Então perturbei, ó. Adicionei reagentes. Essa foi minha causa, tá? Como consequência, que eu vou deixar aqui de azul, o que a gente vai fazer? Ó? Se a minha causa foi o aumento da concentração de reagentes, eu acabo deslocando no sentido dos produtos. Ó. Então, essa daqui é o meu deslocamento, né? Minha consequência, desloco no sentido dos produtos. A gente percebe que no gráfico isso acontece mesmo. Ó. Olha a concentração de produtos aqui, ó. Não está aumentando, ó? Aumentando a concentração de produtos? Sim. E a concentração dos reagentes não está diminuindo? Está diminuindo. E é atingido um novo equilíbrio. Ó. Quando acontece o deslocamento, a gente tem que perceber que as concentrações elas não voltam ao equilíbrio anterior. É formado um novo equilíbrio. Tá? A proporção entre reagentes e produtos se mantém, mas a concentração é diferente. Tá? O Kc é o mesmo. Mas as concentrações são diferentes, beleza? Atingindo um novo equilíbrio. E como que isso pode aparecer no exercício? Vamos dar uma olhada. Exercício 35. O hipoclorito de sódio é utilizado na desinfecção de água para consumo humano, devido à sua ação oxidante do íon hipoclorito, né? O íon hipoclorito aqui. No entanto, esse sal sofre hidrólise de acordo com a seguinte sequência de reações. Então, primeiro ele dissocia, depois sofre hidrólise, que é a reação com a água. Tá? O número de oxidação do cloro no íon hipoclorito e a condição ideal para aumentar a concentração desse íon na solução são... Tá? O que eu quero ter? Ó? Eu quero ter uma maior concentração do meu íon hipoclorito. O que eu preciso fazer? Ó? Primeiro é o íon de oxidação, mas aqui a gente tem o pH. Ó. pH menor do que 7 é ácido, pH maior do que 7 é básico. O que eu preciso fazer para ter uma maior concentração, né, de hipoclorito? O que eu preciso fazer para eu ter aqui, ó, o meu deslocamento no sentido dos reagentes? Ou preciso retirar água,
ou retirar hipoclorito, né? Ou preciso aumentar a concentração de algum dos meus produtos, né? E como a gente está falando de, OH, de pH, aqui a hidroxila tem caráter básico, né? Então, se eu tenho uma maior concentração de hidroxila, se for mais básico o meu meio, quanto maior a minha concentração de OH, mais deslocado esse equilíbrio vai estar no sentido dos reagentes, portanto a concentração de hipoclorito aumenta. Então, o pH ideal para essa reação é um pH básico. Então, aqui ele precisa ser maior do que 7, né? Maior do que 7. Aí só falta a gente calcular o NOx do cloro. Então a gente sabe o que é, vamos escrever. Tem o meu hipoclorito, o ClO-. Qual que é o NOx do oxigênio? A gente sabe que o oxigênio vale menos 2, o cloro eu não sei, é X. A gente sabe que a soma do NOx vai ser igual à carga do íon, que é menos 1. Então X menos 2 é igual a menos 1. Passo menos 2 para lá, X igual a 1. Então a carga do cloro é igual a 1. E aqui a resposta, a gente tem a resposta C, certo? Essa parte aqui de NOx, né, caso tenha dúvida, precisa estar mais relacionada com a parte de eletroquímica, tá? A gente percebe que as questões de vestibulares acabam misturando matérias, né? Então, misturando inclusive física com química, biologia com química. Então, misturar eletroquímica com deslocamento de equilíbrio é natural, beleza? Vamos lá para o próximo tópico. Vamos ver o efeito da pressão agora, né? Nessa reação tem um A mais B formando C, que é essas duas partículas juntas. Então, no início aqui, ó, tem um tanto de partículas ali. A gente sabe que não está em equilíbrio, porque eu só tenho reagentes no começo, e a reação vai acontecendo até que o equilíbrio seja estabelecido, né? E nesse momento, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou aumentar a minha pressão. Vou aumentar a minha pressão no sistema. Para aumentar a minha pressão nesse sistema, o que precisa fazer? Ó? Opa, o volume acaba diminuindo. Beleza? E como que eu vou acabar deslocando em qual sentido agora, né? Será que nessa perturbação eu vou formar mais reagentes ou mais produtos? O que vai acontecer? Para isso a gente tem que lembrar da nossa equação de Clapeyron, onde eu tenho aqui, ó, que PV é igual a N RT. Qual que foi a causa, né, de vermelho que eu vou deixar aqui, dessa perturbação, né? Qual que foi a perturbação? Foi o quê? O aumento da pressão, tá? Eu aumentei a pressão. Então, o aumento da pressão foi minha causa. A minha consequência vai ser no sentido contrário desse aumento da pressão. Então, o que eu vou fazer? O que é contrário ao aumento da pressão, né? É a diminuição da pressão. Então, como consequência dessa perturbação, do aumento da pressão, eu preciso diminuir a minha pressão. Tá, o que eu preciso fazer para diminuir minha pressão aqui? Ó? Eu tenho a opção de mudar o volume, mudar o número de mols, o R ou a temperatura. Tá? Aqui a reação química, o que a reação química pode fazer? Né? Mudar o volume, ele não pode, porque isso aqui seria uma ação externa, não vai ser o sistema que está alterando. Mudar a temperatura, também não, teria que ser uma ação externa ou aqui pela reação. O R é uma constante, então a única coisa que ele pode mudar é o número de mols. Então o que ele vai fazer? Ó? Ele vai diminuir o número de mols também. Então, quando eu aumento a minha pressão, o efeito contrário para eu diminuir ela é diminuindo o número de mols. Então, eu vou acabar deslocando no sentido de menor número de mols. Então, eu vou acabar formando o meu C aqui. Ó. Eu acabo diminuindo o número de mols que eu tenho no sistema. Tá? Então, se a gente olhar no começo, eu tenho 2 mols de gás no reagente e no produto eu tenho 1 mol de gás. Então, o aumento da pressão desloca no sentido, né, com menor quantidade de mols de gás. Vamos contar aqui o número de mols de gás para ver se funciona. Ó. Então, quando eu estou no equilíbrio, ó, olha quantos mols de gás eu tenho. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aumentei minha pressão, deixei eles mais próximos. O que eu vou fazer? Diminuir meu número de mols. Então, eu vou acabar formando o lado que tem o menor número de mols. Ó. Formei produto aqui no caso, ó, já que o número de mols no reagente é 2 e no produto é 1. Quantos mols eu tenho aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acabo formando 10. Então, a quantidade de mols diminuiu,
portanto, minha pressão diminuiu também. Tá? E se fosse ao contrário, ó, se eu diminuir a minha pressão, quando eu diminuo minha pressão, o que eu faço, né? Olhando no PV igual na RT, diminuir minha pressão, o efeito contrário é aumentar a minha pressão. E para aumentar a minha pressão, eu preciso colocar mais mols. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esses produtos e transformar em reagentes, já que é o lado que tem o maior número de mols. Então, se antes eu tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mols, agora eu vou separar, né? Vou formar os meus reagentes, nesse caso, que vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, meu número de mols aumentou, a minha pressão aumentou também. Beleza? Então, nesse caso aqui de pressão, a gente não vai olhar, falar assim, vai deslocar para o reagente ou produto. A gente vai olhar o número de mols de gás que tem no sistema. Se eu vou deslocar no sentido que tem maior número de gás ou menor número de gás. E uma coisa que tem que ficar atento, tá? Esse efeito da pressão, né? Aumentando a pressão, alterando o volume, ele funciona somente em gases, tá? Sólidos e líquidos, a alteração da pressão muda muito pouco o volume. Então, ele vai acabar não deslocando equilíbrio. Beleza? Funciona somente para gases. Vamos ver agora aqui de uma forma quantitativa, né? Vamos calcular aqui, ó. Então é a mesma reação. Se eu falar para vocês que meu Kc é meio, né? Então no início aqui, você conta as bolinhas, tem 12 mols de cada e nenhum de C. Então meu QC aqui dá zero, ou seja, a minha reação não está em equilíbrio. Aí depois de um tempo a reação vai acontecer até que o equilíbrio seja estabelecido. Aí minha concentração, né? Vou ter 4 de cada um dos reagentes e 8 de produtos, o meu Kc calculando dá meio. Aí eu vou fazer minha perturbação aqui, que vai ser o quê? O aumento da pressão. Quando eu aumento a pressão do sistema gasoso, o que acontece com o meu volume? Diminui. Vamos calcular a concentração agora que eu tenho em cada um do sistema. O número de partículas de cada um se mantém, né? Só que agora o volume diminui pela metade, então minha concentração dobra. Então a concentração de A vai ser 8, de B 8 e de C 16, né? Vai ser o dobro, já que meu volume reduziu pela metade, minha concentração dobrou. Calculo meu QC dá 0,25, o sistema não está em equilíbrio. Então ele vai acabar deslocando, né? No sentido com menor número de mols de gás, que é no caso dos meus produtos. Então eu vou acabar formando produtos aqui. Contando as nossas bolinhas agora, ó. Eu tenho 6 mols por litro de cada um dos reagentes e 18 mols por litro do meu produto. E isso meu Kc volta a meio. O que eu quero que vocês vejam aqui? Ó? Que se eu alterar a pressão, mesmo deslocando por reagente e produto, ou seja, mudando as concentrações de reagentes e produtos, não vai alterar o meu Kc. Meu Kc se mantém. A única coisa que muda o valor do Kc é a temperatura. Beleza? Fica atento nisso. Só a temperatura muda o valor do Kc. Então a gente provê aqui para vocês, né, de uma forma quantitativa, através de números, que o Kc não foi alterado, mesmo deslocando para o reagente ou produto. Então como que a gente faz aqui, né? Vou colocar um quadro resumo para vocês. Ó. Então o aumento da pressão, vamos pensar, ó, o aumento da pressão, vou deslocar no sentido do quê? De menor número de mols de gás. Qual que é o efeito contrário do aumento da pressão? Pensa lá no PV igual a NRT, né? Se eu aumentei a minha pressão como a causa, como a perturbação, a consequência é diminuir essa pressão. E para eu diminuir essa pressão, eu preciso deslocar para o sentido com menor número de mols de gás, né? Eu diminuo o número de mols de gás. Enquanto que quando eu diminuo a minha pressão, né? O efeito contrário é o quê? É aumentar a pressão. E é aumentando a pressão, pensando no PV igual a RT, eu preciso aumentar o número de mols de gás. Então, por isso que eu desloco para o lado de maior número de mols de gás. Beleza? Deu para entender? Complexo aqui de pressão, hein? É legal entender para não ter que decorar. Vamos fazer um exercício aqui para a gente ver como que funciona. Exercício 36. Ó. Considere as 4 reações químicas em equilíbrio apresentadas abaixo. E colocou as reações, né? Após submetê-las ao aumento de pressão, o deslocamento de equilíbrio deslocamento do equilíbrio gerou aumento também nas concentrações dos produtos nas seguintes reações. Então vamos pensar lá, vamos pensar comigo. Então a minha causa foi o aumento da pressão. Então o sistema, como consequência, ele precisa diminuir essa pressão.
Então, como consequência, vai ser a diminuição da pressão. Pensa lá na minha fórmula, lá, ó, PV igual a nRT. Então, se eu diminuir, para eu diminuir a minha pressão, eu preciso diminuir meu número de mols. Então, eu vou acabar deslocando no sentido de menor número de mols de gás. Vamos lembrar sempre que é número de mols de gás, tá? Então, se tiver sólido ou líquido, a gente acaba ignorando. Que no caso todos são gases, então vamos calcular. Então, vamos ver então como eu quero deslocar no sentido dos produtos. Vamos ver qual produto aqui tem menor número de mols de gás, né? Então, vamos lá. Aqui no caso, ó, a gente acaba somando. Ó. Olha o meu reagente. Eu tenho 1 mais 1 de gás, 2, produto 2. Então, assim, a pressão não vai alterar nada nesse equilíbrio. Vamos ver no 2 aqui. Ó. Aqui eu tenho 3 e tenho 2. Então, o aumento da pressão desloca para o menor número de mols de gás, que no caso aqui é o produto. Então, 2 é verdade. Vamos ver o 3. Ó. Aqui eu tenho 1, 2 mols de gás, 1, 2 também. Então, a pressão não vai mudar nada. No 4, ó, eu tenho 2 mols de gás aqui e no meu produto eu tenho 3. Então, o aumento da pressão desloca no sentido de menor número de mols de gás, que é no sentido dos reagentes. Então, aqui, a única que desloca no sentido dos produtos é o 2. Na sequência, a gente tem alguns exercícios. São 3 exercícios, são exercícios bons, tá? Se tiver dificuldade, é natural. Tem dificuldade, assista a correção do exercício. Caso consiga fazer, vá para o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.